Um cristão pode apoiar a pena de morte e a eutanásia? O que a Bíblia diz? Partindo do princípio que todo ser humano possui direito à vida, discutir possibilidades e formas de tirá-la de alguém já é uma contradição a este valor que consideramos inviolável, e por isso esses temas costumam gerar polêmicas. A eutanásia consiste na abreviação da vida de pacientes em estado terminal ou naqueles com dores intensas por alguma doença e que não há cura diante da ótica da medicina. Assim, a fim de cessar o sofrimento do doente e de seus familiares, teriam a prerrogativa de aplicar drogas que levam a óbito, ou então desligar os aparelhos de suporte à vida, também levando o doente a falecer. Eticamente, a eutanásia é considerada crime mediante o Código Penal brasileiro, podendo ser tipificado como homicídio ou auxílio ao suicídio, mesmo com o consentimento do paciente, tendo, portanto, sérias implicações éticas nesse sentido. Já no que tange à questão moral, é evidente a contradição com o sexto mandamento divino, o qual define: não matarás. Contudo, sabe-se que tramitam projetos de leis do novo Código Penal que visam estabelecer licitude para a prática da eutanásia. Já com relação à pena de morte, é algo que se ouve falar com mais frequência e gera uma discussão com opiniões diferentes na sociedade e na política. Trata-se de uma pena capital, na qual o condenado é sentenciado à morte por execução devido a algum crime cometido. Sob a ótica bíblica, no Antigo Testamento, a pena de morte era prescrita como uma pena por retribuição, como sangue por sangue e vida por vida. Talvez, nesse momento, você se pergunte: mas e o sexto mandamento, que declara: não matarás? No sentido literal, a expressão hebraica que delimita o assunto diz não matarás, mas com o significado de não assassinarás. Logo, homicídio doloso ou qualificado é expressamente proibido mediante as Escrituras Sagradas. Nesse caso, a implicação moral não se aplica por se tratar de uma punição com morte ao culpado devido a um assassinato, e a punição era aplicada como uma forma de justiça, a fim de não haver impunidade. No Novo Testamento, a legalidade da pena é tratada pelo apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, como sendo uma legítima punição do Estado ao infrator, sendo por ele reconhecida, embora ele não ordene e nem proíba a prática. Já o evangelista João relatou o caso de uma mulher que foi apanhada em adultério e que a pena exigida pelos escribas e fariseus na época era a pena capital. Cristo não somente não participou daquele juízo injusto, como também absolveu a mulher de qualquer punição, perdoou-lhe os pecados e a exortou a não pecar mais. Nesse contexto, vemos Jesus tendo compaixão daqueles que pecam e que se arrependem dos seus pecados. É sabido que o mundo foi criado por Deus. Não obstante, toda a criação é obra dele, e sendo assim, nós, seres humanos, fomos também criados por ele. E nesse contexto, a Bíblia nos mostra de várias formas que é Deus quem tem o controle de todas as coisas. Em Hebreus, o escritor diz que Deus sustenta todas as coisas. Em Atos dos Apóstolos, há a menção de que Deus dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. Em Deuteronômio, Deus diz que não há ninguém que possa escapar da sua mão, visto ele ter o poder para ferir e para sarar, para dar a vida e para tirar a vida. Mediante o que a Bíblia ensina, fica evidente que não pertence ao ser humano a decisão de tirar sua própria vida ou a vida de outra pessoa. Mesmo que haja sofrimento, no caso da doença, o direito à vida é inviolável. Toda pessoa é digna de receber o tratamento adequado, visando a recuperação de sua saúde, mesmo que isso não seja possível mediante a medicina. Lembrando que a palavra impossível não existe no dicionário divino. Por mais que a situação pareça irreversível,
Deus tem o poder para operar milagres. Além disso, em Êxodo, Deus deixou os mandamentos, no qual um deles proíbe o assassinato. Portanto, atentar contra a vida humana é o mesmo que se rebelar contra Deus, pois Ele é o autor da vida e somente Ele tem o direito de tirá-la.